Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do dia do nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. No Caribe, os Estados Unidos elevam ao máximo a pressão sobre Maduro. Em poucos dias, estocaram um grande, mas gigantesco volume de material militar em Porto Rico, a 45 minutos de Caracas. É muita munição. O clima é de operação iminente, enquanto Nicolás Maduro aparece em TV visivelmente abatido e generais do regime começam a fugir para o Brasil. A oposição fala em hora final e Edmundo Gonzalez Urrutia já teria recebido instruções para organizar sua posse como presidente legítimo. Ao mesmo tempo, um novo foco surge: Cuba. Segundo o jornal britânico The Telegraph, um aperto total sobre a Venezuela poderia desmontar rapidamente o último suporte do regime castrista. Nos Estados Unidos, Donald Trump consegue uma vitória marcante na Suprema Corte, que autoriza a deportação do trem de Aragua como inimigos de guerra direto para a mega prisão de El Salvador, de Nayib Bukele. E no Brasil, a Câmara aprovou o PL antifacção por 370 a 110 votos, com elogios de Hugo Mota ao relator Guilherme Derrite. A proposta agora segue para o Senado, onde a relatoria vai ficar com o senador Alessandro Vieira. É o que você vai ver nesta segunda edição do nosso programa, que volta logo depois do recado de nosso apoiador, o Andrei Andrade. Fala aí, Andrei. Olá, tudo bem? Meu nome é Marisa. Eu vim falar um pouquinho da minha mãe. Ela sofria com dores, principalmente na coluna, hérnia de disco, mal dormia à noite com as dores e problemas também nas articulações, né? Com a mobilidade. Eu vim passando do Articulac e hoje, graças a Deus, ela se livrou das dores e os problemas das doenças reumáticas nas articulações. Graças a Deus, só tenho a agradecer a vocês. Olá, meu querido Paulo, que alegria a gente ouvir, né? Sempre o depoimento real. Eu faço questão de colocar aqui o depoimento, Paulo, porque relata o cotidiano daquela pessoa que hoje não sofre mais com dor, vivia com dor, colocou o Articulac na sua vida e hoje não sofre mais com dor. E eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje é um dia especial. Nós antecipamos o Black Friday para hoje. O que é geralmente na última semana de novembro, antecipamos para hoje, te dando a oportunidade de você ter um produto que consegue acabar com a dor em uma semana com o menor preço possível. Hoje é o maior desconto. Então você que já conhece o produto, quer pegar essa oportunidade, aproveita porque vai acabar rápido. São só para os 100 primeiros telespectadores, então já vai ligando você que conhece o produto. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Esse é o telefone para você ligar agora, e se eu fosse você, eu já ligava porque vai acabar rápido. Antecipamos a promoção do Black Friday de final de ano, então hoje é o dia que o produto estará com preço mais acessível do ano. Então já vai ligando. E para você que não conhece do Articulac, eu vou explicar para você. É o único produto no Brasil certificado pela Anvisa e Ministério da Saúde que consegue acabar com a dor já na primeira semana de uso. E sabe por quê? Porque ele reúne todas as propriedades medicinais que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. É um produto com uma alta tecnologia de absorção. Hoje nós temos o avanço da medicina e graças a Deus que esse produto ele foi criado, porque conviver com a dor é terrível. Eu sei porque eu já passei por isso, e esse produto, como ele tem todas as propriedades, ele é capaz de tirar sua dor em uma semana. Tem uma alta concentração de condroitina, ele também tem o magnésio, a cúrcuma, a vitamina D,
cartilagem C2 e o principal desse produto é que ele é um produto riquíssimo em ácido hialurônico ortopédico. Procedimento hoje que substitui a prótese. Ninguém hoje quer passar por cirurgia. Já pensou você ficar 30, 60, 3 meses aí de pós-operatório? Não dá. Não dá. Quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. A gente precisa trabalhar, fazer o motor girar e não dá para aceitar conviver com algo que trava o nosso motor, que é o nosso corpo. Então você que sofre com fibromialgia, você que tem artrite, artrose, aquele desgaste, osso batendo com osso, presta sua atenção no que eu vou te falar. É a oportunidade que você tem hoje. Desconto do Black Friday para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora. É preço baixo que você quer? Hoje é o dia. Então você vai ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. E como todo Black Friday também tem presente especial para você. Hoje, em dose dupla, você ligando agora vai ganhar presente nossos 2 lançamentos. O primeiro é o Vitaform, conhecido como Monjaro Natural, para você perder peso da forma certa. Perder peso de forma rápida e da forma certa. Ele é à base de laranja moro, que é uma laranja que só tem na Itália, e essa laranja, ela faz você perder muito, mas muito peso. Dá uma pesquisadinha no seu celular, laranja moro, fora os outros nutrientes da composição. Então você ligando, ganha o Monjaro Natural e também o nosso Arc Hair, que é um tratamento capilar para você que tem queda de cabelo, para você que tem alopécia, enfraquecimento dos fios, calvície, serve para homem ou para mulher. Você ligando agora ganha os 2 tratamentos, o Monjaro Natural e o Arc Hair, o tratamento capilar, somente ligando agora. E o melhor, pagamento só para o final de dezembro, então aproveita a oportunidade e ligue agora. Os 100 primeiros ainda vão receber o desconto do Black Friday antecipado. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, Andrei, muito obrigado. E vamos em frente. Nas últimas 72 horas, pelo menos 14 C-17 Globemaster e 8 C-130 da Força Aérea dos Estados Unidos aterrissaram em Porto Rico, carregando mais de 1.200 toneladas de material de guerra. Não é reabastecimento rotineiro, muito longe disso. São munições ofensivas em quantidade de combate real. O que foi visto sendo descarregado em Ceiba e Aguadilla inclui centenas de mísseis Hellfire, bombas guiadas GBU-39, SDB, pods de foguetes, APKWS e munição de canhão 30 milímetros para os AC-130J, armas feitas para destruir tanques, baterias antiaéreas, S-300, radares e concentrações de tropas, exatamente o que a Venezuela tem na costa. Cada C-17 leva até 77 toneladas. Só esses voos já colocaram em Porto Rico o equivalente a quase a metade do estoque aéreo que os Estados Unidos usaram nas primeiras 48 horas da invasão do Iraque em 2003. A 45 minutos de voo supersônico de Caracas. Esse arsenal já permite aos F-35B e drones MQ-9 sustentar centenas de ataques consecutivos sem precisar de novos carregamentos. Ou seja, os Estados Unidos não estão só ameaçando. Longe disso, não estão brincando. Já transportaram e estocaram, a apenas 800 quilômetros da Venezuela, munição suficiente para iniciar e manter uma campanha aérea intensa contra o regime de Nicolás Maduro por dias ou semanas.
O material está todo lá, pronto. Só falta a ordem. E Nicolás Maduro apareceu nos meios de comunicação da Venezuela com o olhar baixo, a voz fraca e o rosto de quem já sabe que perdeu. Não é teatro. Donald Trump acabou de classificar o cartel dos sóis como organização terrorista, mandou porta-aviões e bombardeiros para o Caribe e disse que só conversa com Nicolás Maduro se ele largar o poder. Os generais do regime já estão mandando mulher, filho e amante para o Brasil e esvaziando contas no exterior. A inflação passa de 270%. Tem quase 900 presos políticos e a oposição grita que é a hora final. O ditador que roubou a eleição, destruiu o país e desafiou o mundo inteiro, agora fala devagar, sorri sem graça e parece que alguém acabou de avisar no ouvido dele, soprando lá. Não tem mais volta. O fim do chavismo nunca esteve tão perto. E nas últimas horas, fontes sérias da oposição venezuelana confirmaram: Edmundo González, o verdadeiro vencedor das eleições de 28 de julho de 2024, recebeu instrução direta de alto nível. E aí leia-se pressão de Donald Trump e aliados para organizar a sua posse presidencial o mais rápido possível, ativar a Constituição e completar os atos que Maduro roubou. Não é mais conversa fiada de corredor. Já circulam cartas formais a Washington e planos para o juramento, seja em Caracas com apoio militar ou no exílio com reconhecimento internacional imediato. Com o cartel dos sóis rotulado como terrorista, generais fugindo para o Brasil e Maduro aparecendo com olhar morto e voz apagada, o regime nunca esteve realmente tão perto do fim. A Venezuela inteira já sente. Isso já vai mudar. Vamos conversar sobre essa situação nova com Alfredo Bessoff. Vai ficando cada dia que passa mais difícil e Maduro vai resistindo. Até quando? Não é, Alfredo? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Paulo. Muito boa tarde aos nossos net-espectadores. Sempre é um motivo de satisfação, gratidão, alegria, aprendizado estarmos compartilhando com os nossos amigos esses momentos. Na verdade, o Maduro, ele tenta ser um ser camaleônico e esperto, como se alguém ainda caísse na lábia dele. Ele propôs, inclusive, um período de transição de 2, 3, 4 anos. Não existe isso. Os dias dele são contados. Essa força toda que está aí, ela vai ter uma intervenção direta. E será um período importante porque nós estamos observando aí mais uma eleição no segundo turno no dia 14 de dezembro e uma eleição muito delicada no dia 30 de novembro em Honduras, outro país dominado pelo Foro de São Paulo, com a Zelaya. Então, nós temos que ter uma atenção e uma preocupação muito grandes com o que vem pela frente. E o que vem pela frente é um ar de liberdade para toda a América Latina. Essa é a verdade. Eu tenho falado e tenho repetido um mantra, Paulo, que eu gosto muito. A América Latina está respirando mais Milei, menos Lula. Isso é interessantíssimo de nós observarmos, que esses tiranos, todos eles, estão sendo colocados na lata de lixo da história. Imaginar que Chávez, Maduro, destruíram um dos países com uma economia verdadeiramente fulgurante, para dizer o mínimo. Se nós olharmos o que era a Venezuela, o potencial, a felicidade, sempre foi um povo muito bonito, o povo venezuelano. Um povo que gostava de boa cultura, uma culinária boa. Mas isso foi sendo destruído pelo socialismo do século XXI.
O mesmo podemos falar, por exemplo, de Cuba. Olhem as fotos, olhem o esplendor que era Cuba até a chegada dos guerrilheiros de Sierra Maestra ao poder. Então, essa situação que o Maduro está vivendo, o Paulo, é uma situação muito reveladora. O modelo desse socialismo do século XXI, ele está fadado a desaparecer. Porque o povo não consegue viver debaixo do tacão opressivo. O povo sempre irá lutar para viver em liberdade. O problema é que muitos tiranos, Paulo, não entendem e não aceitam isso. E aí nós teremos agora um período de transição que certamente culminará com a posse do Urrutia, o Edmundo, e mais do que isso, nós iremos observar a criação de novos polos de poder. Isso é muito importante. Observem, a Bolívia já está nas mãos da centro-direita. O Peru tem eleições o ano que vem, no dia 12 de abril. A Nicarágua não, mas Costa Rica terá eleições em janeiro. Honduras tem eleições. Então, há uma mudança muito forte na América Latina. E eu tenho certeza, meus amigos, que essa mudança também chegará ao Brasil. Podem ter certeza, essa mudança chegará ao Brasil porque não haverá como o sistema, o regime, manter o poder apenas no Brasil. É uma questão óbvia, é uma questão necessária e é uma questão que não me dá esperança, mas reforça a minha confiança de que nós iremos reconquistar a liberdade. Esse é um processo, na minha opinião, Paulo, muito importante e que não será de uma hora para outra, mas é uma construção continuada e irreversível. E, Alfredo, olha essa aqui, o jornal britânico, né, que é de grande circulação em Londres, The Telegraph, publicou um artigo que está mexendo com todo mundo aí, né, do lado do continente americano. O verdadeiro alvo dessa ofensiva de Donald Trump, segundo o jornal, contra a Venezuela, não é, no fundo, Nicolás Maduro, mas Cuba. Sem o petróleo venezuelano subsidiado, hoje apenas 32 mil barris por dia, mas ainda essencial, o regime cubano perderia o seu último salva-vidas após 66 anos no poder e poderia colapsar rapidinho, como nos anos 90. Por trás da estratégia está Marco Rubio, secretário de Estado e filho de exilados cubanos, que quer acabar de vez com o castrismo, cortando o cordão energético Caracas-Havana. É 2 coelhos com uma cajadada só. O plano é forçar um golpe palaciano com ataques aéreos seletivos sem invasão terrestre. As próximas semanas irão decidir quem cai primeiro, mas, com toda certeza, caindo Maduro, na sequência, o regime em Havana se desmorona. Então, quer dizer que é uma estratégia muito bem definida, né? Você vem destruindo lá de cima até embaixo. E aqui você já está cercado no continente, com o Chile agora prestes a cair para o lado da direita definitivamente, com Javier Milei na direita, com o Peru sinalizando para isso, a Bolívia também. Quem que vai restar? Quem que vai restar no final das contas? É importante também lembrar aí, isso é em termos de América do Sul, nós teremos eleições também na Colômbia. Então, o Foro de São Paulo vai ficar restrito a quem? Ao Uruguai, que não tem relevância nenhuma, sejamos francos, não tem relevância bélica, nem política, nem diplomática, talvez esteja no nível de relevância diplomática do nosso país, do Brasil, mas não é um país relevante, pujante, capaz de impor qualquer tipo de resistência ou de qualquer voz discordante. Então, isso nós estamos falando em termos de América do Sul. Mas se nós formos olhar também na América Central, nós veremos aí, eu gosto muito de chamar a atenção para o que está acontecendo em Honduras, Paulo.
O que está acontecendo em Honduras é algo muito sério, porque segue a cartilha do Ortega lá na Nicarágua. Como a candidata ligada ao Ortega, a Zelaya, não consegue deslanchar, a alternativa que eles estão encontrando é buscar melar a eleição. E talvez aí, Paulo, eu sempre falo essa questão que para mim é interessante e é importante. Talvez, Paulo, a chegada de todo esse arsenal tenha a ver com Maduro, e tem a ver com Petro, e tem a ver com outros sócios do Foro de São Paulo, e certamente tem, mas eu quero destacar a situação de Honduras, porque Honduras é um país estratégico, numa posição muito importante para os Estados Unidos, porque será mais um país que sairá da alçada da China, principalmente, até porque os dois primeiros colocados, Paulo, da eleição, eles querem romper relações diplomáticas com a China e reposicionar Honduras como um parceiro de Taiwan. Então, e outra coisa, esse arsenal bélico todo que está chegando aí, rapaz, se tira o sono nosso em qualquer parte do mundo, imagina o que é capaz de gerar esse tipo de movimentação bélica em alguém que sabe que os seus dias estão contados. Maduro, na minha opinião, sabe, e eu penso que a imagem que você transmitiu é perfeita, o Maduro está igual aquele boxeador no fim de uma luta, apanhou pra caramba e está só procurando um lugar para dizer, papai, vem aqui me salvar. Não, e ele tentou um acordo, né, de ontem para hoje com a Casa Branca, com Donald Trump, de que renunciaria em 2 anos, ficaria mais 2 anos no poder e largaria, né, o comando da Venezuela pacificamente. Aí Donald Trump disse, negativo, no way, não tem negociação, é agora, né, ou nunca. Quer dizer, o nunca seria ou vivo ou morto, ele quem vai decidir como é que ele vai sair dessa situação. E quer ver como é que a situação piora um pouco mais e a gente começa a entender o medo de algumas autoridades brasileiras com relação a considerar as facções criminosas do Brasil como narcoterroristas? Você quer entender? Olha só, aconteceu uma vitória histórica. A Suprema Corte Americana deu a Donald Trump poder total para deportar todos do Trem de Aragua como inimigos de guerra. Em decisão apertada, mas avassaladora, de 5-4, a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou de confirmar que o presidente Donald Trump tem autoridade plena para usar o Alien Enemies Act de 1798 e tratar a gangue venezuelana, Trem de Aragua, ou qualquer outra gangue que o governo considere terrorista como força invasora. Ponto final nas liminares ativistas. Não vai rolar mais. Membros do Trem de Aragua agora serão deportados em massa, direto para a mega prisão de El Salvador, de Nayib Bukele, sem anos de recurso. Sem recurso nenhum. Trump resgatou uma lei feita pelos pais fundadores exatamente para isso e mostrou que segurança nacional não espera ativista de plantão. America First, na prática. Gangue fora, americanos em segurança. Promessa cumprida, nação protegida. Mais uma vez, Donald Trump cumpre com o que prometeu e engaveta, ou melhor, joga na lata do lixo ou até prega o último prego no caixão dos democratas esquerdistas e esses ativistas no mundo inteiro. Aí, Alfredo, eu te digo, com essa lei reconhecida e Donald Trump com plenos poderes para fazer o que quiser, basta ele considerar, o governo considerar qualquer facção criminosa como narcoterrorista, que acabou. Vai parar ou em Guantánamo
ou em El Salvador, na companhia de Nayib Bukele, né? Aí a gente começa a entender o pavor de algumas autoridades brasileiras, não é? É importante porque essa prisão, esse El Secote é uma maravilha, né? É tudo aquilo que nós, brasileiros, desejamos de tratamento aos criminosos. Nada de regalia. Já houve alguns avanços no Brasil, que agora ainda dependem do Senado. Mas é muito importante que as pessoas entendam que a forma como o Donald Trump está atuando, está agindo, ela não é apenas muito inteligente, mas ela é muito efetiva. Para quem não sabe, Cuba depende do petróleo para mover as termoelétricas, que são antigas, são do começo dos anos 70 e foram fornecidas pela União Soviética. Nem mesmo a Rússia tem mão de obra para fazer o conserto dessas termoelétricas. E elas consomem muito combustível, muito óleo, muito petróleo, demanda muita generosidade. E Cuba sempre viveu dos favores. Cuba sempre viveu de esmolas. Vamos ser francos. Se vocês pesquisarem Comecon, o comércio comum dos países comunistas, verão que ele foi instituído para salvar Cuba e sua frustrada fantasia de socialismo. Quando a União Soviética quebra, quando acaba o Muro de Berlim, Cuba teve um problema sério de abastecimento. É chamado o período de maior crise. E agora eles voltarão a ter essa crise, porque na medida em que o petróleo não chega, na medida em que há uma cruzada contra a exploração, a compra e venda de escravos, os mais bélicos são escravos, você vai tendo toda uma mudança. E a maioria na Suprema Corte, hoje, que estaria em 6-3, ela compreende, ela contempla esses resultados apertados. Mas o Donald Trump está, sim, tomando uma série de atitudes para resgatar a América. E, nesse caso, não apenas a América do Norte, mas resgatar as Américas, colocando-as em primeiro lugar e fortalecendo mecanismos de defesa e de proteção entre elas. Então, Paulo, é uma situação clara que nós temos que entender. O Donald Trump também está indo no pescoço da Pemex, que é a empresa de petróleo do México, que também fornece petróleo de graça para Cuba. Então o cerco está se fechando e eu penso que a gota d'água pode vir na forma de gota de chumbo. Pois é, aquilo que representa um certo risco para as intenções americanas, ou seja, para as pretensões desse tabuleiro da geopolítica, será resolvido. O que representa risco para isso será resolvido, não resta a menor dúvida. Você pode não pensar aí em Nicarágua, essas coisas pequenas aí, Honduras, né, que são países que representam pouco nesse tabuleiro geopolítico. O Panamá já foi controlado, né, Donald Trump afastou a China, né, do canal do Panamá, que já estava tomando conta ali do comércio em toda a região. E aí veja o que está acontecendo com Venezuela, Colômbia. Colômbia já passou a ser uma questão pessoal, porque o Gustavo Petro foi no centro, no coração dos Estados Unidos, com um megafone, tentar convencer os militares a se revoltarem contra o presidente Donald Trump. Isso ele não vai perdoar. Então virou uma questão pessoal. Aí você tem o Brasil. O Brasil não é do tamanho da Nicarágua, Alfredo. O Brasil não é do tamanho de Honduras. O Brasil é o maior país da América do Sul. Então, é claro que está nos planos dos Estados Unidos o rumo. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Mas a gente vai falar o rumo que o Brasil vai ter, principalmente a partir de agora, né, de 2026. Então é uma questão, primeiro, né, de se resolver a situação da Venezuela e Colômbia, e depois fechar o cerco, porque lá embaixo, né, já está fechado com o Milei na Argentina.
é só uma pressãozinha que vem depois. Não resta a menor dúvida de que isso vai acontecer. E olha só, o plenário da Câmara aprovou ontem à noite o projeto com ações de combate ao crime organizado no país. Também chamado de PL Antifacção, a proposta tipifica várias condutas comuns de organizações criminosas ou milícias privadas. Após uma longa discussão entre deputados do governo e oposição, a proposta foi aprovada por 370 votos a favor e 110 contra. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, afirmou que a aprovação do projeto antifacção é uma resposta dura contra o crime organizado e fez um elogio público ao trabalho do relator Guilherme Derrite. Vamos ouvir o que disse Hugo Mota. O cidadão que está em casa nesse momento, ele não quer saber o nome da lei, muito menos o número. O que o cidadão quer é ter segurança pública de qualidade. Essa é a discussão que nós estamos fazendo, sem deixar nenhuma margem à discussão sobre a soberania do Brasil. Desde o início eu disse a Vossa Excelência, nós construímos juntos uma saída que não deixasse a nossa soberania ser discutida, que não deixasse o papel da Polícia Federal ser discutido, colocando por terra todas as narrativas criadas. E o resultado legislativo, de construção, de mudança do texto, de ajuste, que é feito aqui em todas as matérias. Eu estranhei porque aqueles que já fizeram isso por muitas vezes passaram a estranhar Vossa Excelência ter apresentado 1, 2, 3, 4, 5, 6 versões. Isso não importa. O que importa é esse resultado de agora. É o que a Câmara aprovou. E nós não temos compromisso com o erro. Nós temos compromisso com a sociedade. E um texto, antes de ser votado, ele pode ser alterado quantas vezes for necessário. O que nós não podemos aqui é aprovar aquilo que não é correto. E a Câmara dos Deputados dá uma demonstração na noite de hoje de compromisso não com o lado A, com o lado B, com o governo, com a oposição. Isso não está em discussão. Nós estamos aqui tendo um compromisso com a sociedade brasileira que não aguenta mais viver sob o comando do crime organizado. Nós vamos ter condições agora de enfrentar, de poder as forças policiais, a Polícia Federal, a Receita Federal, a CGU, o Ministério Público Federal, as polícias militares dos estados, as polícias civis, todos trabalharem juntos em cooperação por uma segurança pública de mais qualidade no nosso país. E logo depois da aprovação do projeto, o relator deputado Guilherme Derrite revelou que realmente sofreu muitos ataques por conta do projeto, mas que está satisfeito com o que foi entregue. Veja. Esse texto foi alterado algumas vezes, sim, 5, 6, e eu alteraria 10, 15, 20 se fossem necessárias, porque eu prezo pela democracia, por ouvir todas as partes. E a partir de hoje, indivíduos, e respeitando a posição do governo federal, mas um projeto fraco que veio do governo federal, que trazia inclusive a figura do faccionado privilegiado, podendo ser condenado a 1 ano e 8 meses, a 3 anos de prisão, responderia em regime aberto de cumprimento de pena. E eu pergunto, será que é isso que a população espera de nós? Não é, presidente. As penas são duras, são novos tipos penais de quem domina territórios, de quem exerce o domínio, inclusive, para explorar atividades econômicas, como internet, distribuição de gás e energia, que explode caixas eletrônicos, que ataca profissionais da segurança pública. A Câmara dos Deputados entrega hoje o início da reviravolta no combate ao crime organizado, com penas que variam de 20, podendo chegar a 66 anos de prisão, com cumprimento de pena, no mínimo 70% em regime fechado, e com lideranças de organizações criminosas cumprindo pena direto no sistema penal federal, sem direito à visita íntima, auxílio reclusão e com todos os contatos sendo monitorados. Não fosse a figura do meu nome como relator, eu tenho certeza que 90% dessas falsas narrativas ou dessa polêmica não teria sido gerada. Mesmo diante de todas essas adversidades, o senhor sustentou, nós entregamos e a resposta veio no voto. 370 deputados votaram para o início de uma reviravolta do Estado Democrático Brasileiro para combater as organizações criminosas. Legal. E a equiparação do crime organizado a organizações narcoterroristas foi retirada do projeto.
O deputado Marcel Van Hatten negou partidarismo político e elogiou as modificações à proposta de combate ao crime organizado. Veja. Apesar do projeto de lei ter sido enviado pelo governo Lula, estamos aqui votando favoravelmente porque temos um relator que consertou uma redação que, inclusive, era leniente com o crime organizado. É impressionante. Lula diz que o traficante é vítima do usuário, aí dá uma operação depois no Rio de Janeiro, envia um projeto de lei para cá, um projeto de lei sofrível, que beneficia, repito, muitos líderes do tráfico com redução de penas. Aí o presidente da Câmara indica o relator, Capitão Derrite. Aí ele vem, entrega um relatório para combater o crime, para colocar em presídio de segurança máxima, sem visita íntima, sem auxílio reclusão, Sargento Faur. E aí o que o PT faz? Decide orientar contra o projeto, porque ele está endurecendo o combate à criminalidade. Mas é o óbvio, ainda mais com o líder que tem o PT, que deveria estar cumprindo pena na cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro e hoje está na presidência da República. Essa proposta segue agora para análise do Senado e, por lá, o senador Davi Alcolumbre decidiu indicar o senador Alessandro Vieira como relator do projeto antifacção. Alfredo Bessoff, é o seguinte, é impressionante, porque já é como estão dizendo aqui, né? Todos os deputados do PT, o projeto era do governo, do jeito que estava, não dava para ser aprovado, não tinha a menor condição. E todos os deputados do PT presentes na Câmara votaram contra o PL que foi aprovado, que visa enfraquecer as facções criminosas, como PCC, TCP e Comando Vermelho. Além dos deputados do PT, os parlamentares do PSOL também votaram contra. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, né, Alfredo? E é impressionante porque os deputados ficaram irritados porque perderam, segundo dizem, como você vai ver agora, os votos dos presidiários. Antes de você comentar, inclusive, eu queria chamar o momento de ontem da aprovação desse projeto de lei, como ele foi festejado pelo deputado Marcel Van Hatten e outros parlamentares da oposição. Vamos rodar, vamos ver, e aí a gente comenta. Pessoal, 349 votos aqui, ó, domingo. Agora preso não vota mais. Pelo menos pela Câmara dos Deputados foi aprovado nosso destaque, autoria do Partido Novo. Nós encaminhamos e com apoio da oposição e até o PT, viu, Domingos? Olha, Marcel, parabéns. Quem deve estar morrendo, se mordendo de raiva é o Lula, porque ele é o favorito dos presos, dos criminosos. Exatamente. A turma gosta de fazer o L. Dos presos, alegria porque o Lula ganhou, chegou. Parabéns, gente. Show de bola, Marcel. Ô, Marcel, destaque do Partido Novo a partir de hoje. Preso não vota, preso não tem que votar, o PT perdeu seu eleitorado. Vem cá, Karine, vem cá, Lia. O time do Novo aqui, galera. Que vitória bacana. Pessoal, essa galera aqui não aparece, ó. Não aparece muito. Mas, ó, Lia, Karine, Deixa eu pegar o Derrite rapidão aqui, né? Cadê o Derrite? O Derrite agora está agradecendo lá na tribuna. Então, pessoal, só para deixar claro, foi aprovado destaque de minha autoria e da bancada do Partido Novo, que acaba com esse privilégio de preso provisório decidir sobre as nossas vidas. É um absurdo. O cara já está recluso, né? Ele está fora da vida de sociedade, está preso, mas pode votar, pode decidir o que vai acontecer com a gente na sociedade elegendo candidato A, B ou C. Então, chega, isso não pode continuar assim. Nós aprovamos aqui, mas falta ainda o Senado. Vai agora para o Senado, mas esse projeto aqui, me parece, vai ser aprovado com tranquilidade lá no Senado também. E conte com a gente, vamos continuar batalhando por mais segurança pública. E a surpresa foi que só o pessoal acabou votando contra. O PT não teve coragem de votar contra o nosso destaque no fim.
e por mais de 340 votos foi aprovada aqui na noite de hoje. Valeu, boa noite. Sempre tiver boas notícias, às vezes não são boas, mas dessa vez é uma boa notícia, a gente entra ao vivo para comunicar com vocês. Valeu! Você viu aí, Alfredo? Pois é, esse negócio, eu acho que muita gente não sabia disso, né? De que o preso pode votar. E você viu como é que eles votaram, né? Na última eleição. Inúmeras imagens, né? Correndo nas redes sociais. E nem tinha esse negócio de inteligência artificial na época. Não tinha. Era verdadeiro mesmo. E aí agora os caras não podem mais votar. Nós falamos sobre isso hoje, né, Alfredo? Pois é, Paulo, tiraram uma bandeira minha agora, porque eu sou pré-candidato a deputado federal e era um dos meus compromissos verdadeiros de, no primeiro dia, apresentar um projeto de lei que proíba, que impeça preso de votar. É uma questão básica. Eu gostaria de cumprimentar, e quero cumprimentar os parlamentares que atuaram tanto, mas observem, olhem a quantidade de votos que hoje mantém o PT no poder. 110 votos. Meus amigos, se nós tivéssemos essa mobilização para votar a questão da anistia já estaria aprovada. Ah, não, Alfredo, mas lá na frente o STF... Não estou preocupado. Eu estou preocupado em fazer a vida e a roda da vida andarem. Se depois haverá impedimentos, é outra história. Mas seria muito importante que os nossos parlamentares também tivessem a mesma visão, a mesma compreensão e a mesma capacidade de mobilização para colocar em votação o assunto que diz respeito à anistia aos nossos presos políticos. Mas tudo por uma parte, é uma pauta muito forte essa da segurança pública, nós estamos em ano pré-eleitoral, há muitas coisas a serem ajustadas, ainda ficou de fora a questão da equiparação desses grupos a grupos terroristas e essas facções criminosas a grupos terroristas, também ainda faltou a questão do fim do auxílio reclusão, que é uma excrescência, porque a pessoa comete um delito, vai para a cadeia para cumprir pena e a sociedade paga o salário para... Ah, não, o dinheiro é do governo. O governo não tem dinheiro, Paulo. Quem tem dinheiro é o povo. Portanto, quem paga o auxílio reclusão somos nós, cidadãos. Não é o Estado. Volto a dizer, informe-se, o Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro somos nós, que trabalhamos, que lutamos para mantermos, fortalecermos nossas famílias. Mas tudo ao seu tempo e ao seu passo. Sobre a questão do Senado, se houver alteração lá no Senado, na redação e tudo mais, o projeto volta para a Câmara dos Deputados, que terá de fazer a avaliação se aquelas mudanças colocadas no corpo da lei pelo Senado são justas ou não, ou então volta para a redação que foi aprovada ontem à noite na Câmara dos Deputados. E depois vai ter que seguir para a sanção do presidente. E aí, como é que ele vai fazer? Vai ter que fazer, né? Vai ter que sancionar, né? E isso é interessante. Não acaba, né? Obviamente e infelizmente, com o crime organizado no Brasil, né, Alfredo? Mas é um importante passo. Ainda está muito longe e daqui a pouco nós vamos mostrar, né, isso que nós estamos dizendo. Ou seja, mais uma ação da polícia no Rio de Janeiro com uma apreensão, né, espetacular, né? Mais uma ação do governador Cláudio Castro, que não está nem aí para que o judiciário, a turma de Brasília pensa ou não que o executivo nada, ele está focado, está respaldado e vai para cima. Mas ainda com relação a esse projeto, isso foi interessante. Se você elimina isso, você já dá um passo importante no enfraquecimento do crime. E mais, o projeto trata do cumprimento de pelo menos 70% da pena. 70% da pena. Então, quer dizer, tem pena que vai subir também extraordinariamente, vai sair dos tradicionais 30 anos e vai dar um pulo gigantesco. Isso aí é um projeto interessante.
E do jeito que foi aprovado na Câmara, dificilmente será modificado no Senado, a não ser que haja um lobby gigantesco da esquerda para que isso aconteça. Mas aí vai dar muito na cara, né, Alfredo? Com certeza. E é importante que nós tenhamos um papel cada vez mais ativo no princípio da vigilância. Nós temos que aprender, enquanto cidadãos, que nós temos que buscar informação todo dia. Vamos criar o hábito. Nós acompanhamos as notícias dos nossos times, mesmo quando o seu time é um time que nem o do Grêmio. Você acaba acompanhando as notícias do futebol no dia a dia. E por qual razão você não se sente emocionalmente comprometido em acompanhar as notícias políticas no dia a dia? Eu acho muito estranho isso. Nós nos preocupamos mais com o nosso time do que com o nosso país. Isso é um fator que eu gostaria que as pessoas passassem a avaliar, Paulo. Nós temos que nos preocupar, nós temos que nos comprometer, nós temos que vestir a camisa do Brasil o tempo todo, não apenas como um discurso, não apenas como um recurso emotivo quando se está no meio de uma plateia. O nosso verdadeiro desafio, Paulo, é fazermos isso no dia a dia e longe dos holofotes. Lutarmos pelo Brasil sem corrermos, sem precisarmos dos holofotes. É isso que eu sonho, é isso que eu quero, é isso que eu busco, é isso que eu desejo, Paulo. Que nós tenhamos, que nós vivamos num país onde essa preocupação não seja apenas eleitoreira, não seja apenas circunstancial, Paulo, mas que seja um compromisso nosso no dia a dia. Defender o Brasil como nós defendemos os nossos times. Defender o Brasil como nós defendemos, antigamente se falava muito no interior do Rio Grande do Sul, defender como quem defende um prato de arroz com feijão. Porque, nesse caso aqui, o arroz com feijão é a nossa liberdade. Alfredo, nós vamos mostrar agora algumas imagens que foram divulgadas pelo próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Olha só que coisa interessante. São imagens nas primeiras horas desta terça-feira. De terça para quarta-feira, a polícia do Rio de Janeiro fez essa operação e acabou tirando do crime 217 milhões de reais, Alfredo, 217 milhões de reais. A operação Contenção voltou às ruas focada nas barricadas. Foram 16 pessoas presas e 8 ferros velhos fechados. Estruturas, segundo o governador, que alimentavam a facção Comando Vermelho. Então veja que é uma pancada. E ele está com tudo. O judiciário, segundo disseram, tentou intimidar o governador, mas não deu resultado. Um governador que estava ali parado, calado, escondido e de repente acordou. Acordou e está dando um soco violento nessas organizações criminosas no estado do Rio de Janeiro. E está contando com o apoio de outros governadores também, como o de Goiás, Ronaldo Caiado, e de Minas Gerais, Romeu Zema. Então, foi uma coisa extraordinária. Juntando a isso aí, a aprovação do projeto, a gente já dá um passo importante, né? Tá ali, pequenininho, mas que já é importante. O crime organizado no Brasil ainda é muito forte, está sendo acuado, né? Porque o governo americano está limpando essa resistência no continente americano, principalmente na América do Sul, e contando com o apoio de governadores como Cláudio Castro, pode ser que se consiga realmente um excelente resultado. E os moradores do Rio de Janeiro que responderam à pesquisa, dando mais de 60% a favor da operação de Cláudio Castro, vão poder novamente respirar e aproveitar as maravilhas que o Rio de Janeiro tem, né? Porque é uma cidade realmente muito linda, se não fosse a malandragem e o crime organizado que sufocam essa
Maravilha, as maravilhas que a cidade tem. E olha, já que nós estamos falando dessa situação, o presidente Lula, vamos falar de outra coisinha aqui também, respondeu o chanceler alemão que reclamou da bagunça e dos preços absurdos da COP30 em Belém. Em vez de pedir desculpas e reconhecer que o evento foi um fracasso, que deu tudo errado, que foi uma porcaria, o presidente brasileiro preferiu atacar. Disse que o chanceler alemão deveria ter ido a um boteco, deveria ter dançado e comido a culinária paraense para entender o que é de verdade uma qualidade de vida. Ué, essa é a opinião dele. Falou que Belém é a melhor cidade, melhor do que Berlim, na Alemanha, e que quem não gostou do caos, que não venha para cá. Veja o que ele disse. Lá tem muito mosquito, lá não tem estrutura, lá não tem hotel, a diária é cara. Os caras estão cobrando um Guaraná muito caro, uma água, mas nunca reclamaram da água que eles pagam quando vão no aeroporto internacional. Nunca reclamaram quando vão num show, em qualquer lugar desse país, o preço da água, o preço do Guaraná. Mas foram reclamar do Pará. E eu e esse menino aqui teimamos. Vai ser no Pará, para quem gostar ou para quem não gostar. Fizemos uma parceria entre o governo federal e o governo estadual. Uma parceria muito grande. E eu posso dizer para vocês, o Pará saiu do anonimato nesse país. Qualquer parte do mundo sabe hoje que existe o estado do Pará, que existe uma cidade de Belém, que é pobre, mas tem um povo generoso como pouca parte do mundo. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Qualidade? Não tinha ar-condicionado nos recintos. A água que o presidente está falando não é mais cara nos aeroportos internacionais do que a que foi vendida, a que era vendida na COP30. Você viu aí inúmeros vídeos explodindo de jornalistas comprando 2 salgadinhos e uma latinha de refrigerante pagando R$100. Aonde que nos aeroportos internacionais isso é tão caro como em Belém do Pará, nesse evento? Como? Não havia segurança? Os índios invadiram, o pessoal do pessoal invadiu a área azul, onde ficavam os diplomatas, e o presidente acertou. Ninguém conhecia Belém do Pará, agora o mundo todo conhece. E pergunta se, pelo que viram, se vão querer voltar outra vez. Não vão. E a reação de Lula foi puro ataque pessoal e orgulho ferido. O chanceler alemão, Friedrich Merz, não vai mais mandar aquele volume vultoso de dinheiro para a preservação da floresta amazônica. Não vai mandar para a ONG, não vai mandar para o Brasil, como o Reino Unido também não vai mandar. Aí, o presidente brasileiro transformou uma crítica justa, filas gigantes, hotel com diária a 15 mil, falta de luz, planejamento horrível, uma porcaria. E o presidente brasileiro transformou essa queixa num show de gringo metido que não entende o Brasil. Dá para entender isso? Dá para ver? Dá para ver
o que nós estamos falando? Em vez de assumir o fracasso e prometer melhorar, ele escolheu brigar, posar de vítima e jogar para a torcida. O resultado é que o mundo viu que o Brasil não conseguiu organizar nem o próprio evento climático e o presidente, ao invés de consertar, saiu atirando para todo lado. Deu vergonha alheia e jogou fora a chance de mostrar seriedade. A Amazônia merecia mais que esse palanque. Alfredo Bessoff, os caras receberam mais de 2 bilhões de reais para organizar essa porcaria. O que os caras fizeram com tanta grana? É isso que a ONU viu, a ONU questiona. Como é que deixam, né, apostam numa organização como essa e sai esse fracasso? E aí o presidente vai e sai criticando o alemão como quem diz, não, você não entende, foi maravilhoso o nosso evento. Você que não soube reconhecer. Não é essa a impressão que dá, Alfredo? Bom, há uma sucessão de erros que apenas denotam a limitação que o Lula tem. Primeiro, Friedrich Merz não é primeiro-ministro. A figura que ele representa é diferente. Ele é o chanceler da Alemanha. Parece ser uma coisinha, uma questão de semântica, mas é a mesma coisa do que chamar o Pedro Sánchez da Espanha de primeiro-ministro. Ele não é, ele é presidente do governo espanhol. Cada qual com seu nome. O nome do Lula é a estupidez reinante. Um evento climático. Ou, imagina, fedendo para todo lado, ar-condicionado que não funciona, pingando em tudo que é lugar, goteiras e goteiras. Um evento climático que usa geradores de energia movidos a óleo diesel como fonte de alimentação de energia. Um presidente que teve a oportunidade de ficar hospedado num navio da Marinha e optou por alugar 2 iates emprestados, cedidos, contratados, sei lá o quê. Tudo que o Lula faz é denegrir a imagem do Brasil. Tudo que o Lula sente um imenso prazer é denegrir o Brasil e os brasileiros junto à comunidade internacional. Ele começou a bater boca, me lembrou aquela discussão lá, acho que 2007, não sei se vocês ainda se lembram, de uma reunião na qual o Chaves tanto encheu o saco que o rei da Espanha falou, por que não te calas? Essa é a pergunta que todos nós devemos hoje fazer. Lula, por que não te calas? Lá em espanhol era por que não te calhas? Agora nós podemos perguntar, Lula, por que não ficas quieto, rapaz? É muito mais digno e respeitoso engolir uma crítica ácida, sim, extremamente ácida, mas que não pode ser desmentida por ninguém. Ou será que alguém foi capaz de estar lá e não ver e não acompanhar a improvisação? Caiu até uma marquise na área reservada aos índios, nada funcionou. A internet estava uma porcaria, a alimentação cara, porcaria. Hoje surgiram imagens, hoje quarta-feira, surgiram imagens de comida estragada sendo repassada aos trabalhadores. Pelo amor de Deus, o que o Lula quer? O Lula fala para sua jumentaiada dentro de ambientes controlados. O problema todo é que quando o Lula não está em intervenções junto ao segmento controlado, Paulo, ele não sabe como reagir. Ele não sabe como se posicionar, ele não tem resposta para essa realidade, porque nós sabemos, o Lula é um cara analógico, anacrônico, comprometido apenas e tão somente com suas mentiras. Observe o que aconteceu, nada funcionou, Paulo, nada. E pedir que o Friedrich Merz vá tomar uma cervejinha e ir para algum boteco, bar, alguma coisa, é desmerecer que na terra do Friedrich Merz se realiza a maior festa da cerveja do mundo. Se fosse para beber, ele beberia na Alemanha, na Oktoberfest, num Biergarten, num lugar aprazível, escutando boas músicas e na companhia de pessoas muito mais, digamos, preocupadas com a manhã do que o Lula. E só para terminar, ele falou Oberlin, o tempo todo ele fala Oberlin.
Em Brasília, para quem não sabe, tem um boteco chamado Berlim. Será que era disso que ele estava se referindo? Pode ser, pode ser. Para quem conhece Berlim, sabe a maravilha que é. Berlim é um sensacional, né? Um troço sensacional. E a cerveja alemã é espetacular. Mas, Alfredo Bessoff, chegamos ao final do nosso programa. Muito bom bater um papo contigo. É muito rápido quando a gente, né, tem assuntos assim bem interessantes. E eu te agradeço. Né? E amanhã, lembrando que amanhã ao meio-dia estamos de volta, né? Temos o nosso compromisso aqui ao meio-dia, ao vivo e a cores, né? E lembrando sempre para você que está nos acompanhando, torne-se membro. Eu não estou pedindo, não é ajuda, é apoio. Sabe como você pode ajudar o Mundial Telenotícias? Você pode ajudar o Mundial Telenotícias compartilhando o nosso conteúdo em suas redes sociais. Você pode ajudar o Mundial Telenotícias tornando-se membro. Você pode ajudar mandando para os seus amigos o link. Mas o que o canal realmente precisa é de apoio. E apoio para ampliar. Estão vendo? Poxa vida, cada vez novos programas. Está ficando uma grade agradabilíssima, com variedade, com responsabilidade e com comprometimento cultural. Por isso, ajude e apoie. Ajude divulgando o conteúdo, apoie tornando-se membro. Um abraço, Paulo, e até amanhã. É isso aí, Alfredo. Um forte abraço e até amanhã. Bem, a gente fica por aqui com esta edição. Foi muito legal. Agradeço a sua preferência e companhia. E lembro que o programa do Professor Pisolato foi um sucesso, tá? Toda terça-feira agora, às 9 horas da noite. Você não pode perder. É muito bacana. Tá bom? Já faço aqui o comercial do programa dele. E na sexta-feira tem o Pulso Global, às 11 horas da manhã. Nós estamos expandindo a nossa grade de programação às 10 horas da manhã. O Pulso Global começa às 10 e vai até às 11. E temos também o Giro Mundial, que está passando agora, entrando na linha diária, de terça a sábado, às 7 da manhã. Muito legal, tá bom? Amanhã estamos de volta ao meio-dia, nesta quinta-feira. Um forte abraço e até lá.